Os municípios gaúchos afetados pelos temporais desde o fim de abril já contabilizam mais de 8 bilhões e 900 milhões de reais de prejuízos financeiros. A agropecuária é o setor econômico privado com mais perdas levantadas, somando pelo menos 1 bilhão 374 milhões de reais. Sobre esse cenário desafiador, eu converso agora ao vivo com o professor de Economia e Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual Paulista, colunista aqui do canal AgroMais também, professor Omar Sabah. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Agromanhã. Professor, o cenário tem se apresentado, cada vez mais desafiador e principalmente quando a gente volta esse olhar para o agronegócio, Esse prejuízo com certeza vai aumentar, porque à medida que os municípios repassam as informações aí para a confederação, esse prejuízo vai acumulando e esse número deve aumentar aí nos próximos dias. Enfim, professor, como você avalia que o produtor rural afetado precisará agir para conseguir se reerguer depois desse cenário? Bom, a gente precisa entender que é uma situação extremamente crítica e, diga-se de passagem, preocupante, Até porque as chuvas ainda continuam, Além do frio, que já se instalou na região sul do Brasil. Imagina em Rio Grande do Sul, nós temos 90% do estado atingido, grande prejuízo aí na agricultura, na pecuária, aproximadamente quase 1,4 bilhão de reais. Se a gente for considerar todos os setores que dependem e, na verdade, tem uma relação direta com o agronegócio, nós estamos falando, porque o produtor, acima de tudo, ele tem a moradia. Então, ele foi prejudicado, muitas famílias produtoras foram prejudicadas também em sua moradia, na sua habitação, sistema de abastecimento de água, saneamento básico, telecomunicações, combustível. Isso, na verdade, daria em torno de 9 bilhões. Somente habitações 51%. Inclusive, na data de ontem, o próprio governo federal, ele também já, em reunião interministerial, ele acabou aí criando novas medidas emergenciais. Lembrando que medidas emergenciais, elas são paliativas nesse momento. Para vocês terem uma ideia, criou-se o Vale Reconstrução. Isso equivale aproximadamente a R$ 5.100 pelas famílias que estão desabrigadas. Isso estou falando no universo de 200 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, para os próprios usuários do Fundo de Garantia, também se criou o saque calamidade, para os municípios atingidos aí, para a utilização aí de uso pessoal de até R$ 6.220. Além disso, é claro, tem a questão da saúde das pessoas que estão desabrigadas. Então, o governo está mandando aí, enviando mais de 25 toneladas de kits emergenciais. E quando fala em agricultura propriamente, eu acho que talvez a grande preocupação, na verdade, seria a oferta de alimentos, principalmente o arroz. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, ele produz aí aproximadamente 70% da produção do país. Só que nós temos que avaliar até o presente momento que aproximadamente 83% da cultura já foi colhida. E ainda assim, o governo, por meio da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ele já determinou, em medida provisória, para a compra, neste primeiro momento, em leilão público, de 100 mil toneladas, na verdade, de arroz importado para poder aí suprir o mercado interno. Até porque a gente sabe que na economia, se há uma escassez de alimentos, o preço aumenta. Lembrando que nesse leilão público, o governo ele promete aí a um preço limite aí, mais acessível ao consumidor. Bom, mas enfim, se a gente... A gente teve uma variação de sinal com o professor Omar Sabah, a gente vai tentar restabelecer aqui para ver se ele volta com a gente para continuar falando aqui sobre todo esse cenário desafiador que está se apresentando, Tanto na área urbana quanto na área rural lá do Rio Grande do Sul, os prejuízos que contabilizados pela Confederação Nacional dos Municípios já somam aí mais de 9 bilhões de reais, mais ou menos 9 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão 374 milhões estão aí concentrados no setor do agronegócio. Esse é um desafio e tanto,
tanto para o setor aí, que muitos produtores a gente tem observado, né, ao longo da nossa programação, que perderam absolutamente tudo, estão contabilizando prejuízos, tanto os agricultores que perderam as lavouras, muitos aí ainda com a soja em estágio de colheita, e aí, enfim, agora estão contabilizando. Professor, a gente restabeleceu o sinal, queria então que o senhor concluísse aí essa sua primeira resposta em relação a esse cenário desafiador que a gente estava mostrando. Bom, então, como eu estava mencionando aqui para vocês, um grande desafio, principalmente no setor agrícola do estado, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país. No entanto, como medida emergencial, também o governo, ele, por via leilão público, autorizou a compra de 100 mil toneladas, né, de arroz importado para suprir, na verdade, essa demanda no mercado interno. Até porque a gente sabe que na economia nós temos a questão de escassez relacionadas ao aumento de preços. E o governo, por si só, está garantido aí um limite de preço pago pelo consumidor. De uma forma geral, a gente precisa entender o seguinte: são medidas paliativas, emergenciais. A gente não sabe neste presente momento até quando isso vai ser recorrente, né, devido ainda a uma situação desfavorável do clima lá no estado, mas a gente precisa entender a importância da gestão de conflitos, principalmente para o agronegócio, que é o setor primário, que na verdade ele sustenta os demais setores da economia, né, diga-se de passagem, o setor secundário, como indústria da transformação, ou até mesmo o setor terciário de serviços. Então, a gestão de conflitos ela deve ser muito bem trabalhada diante das políticas públicas, sobretudo essas políticas setoriais, que na verdade nós estamos falando de um estado que está em fase de reconstrução, né? Pensando em 90% do impacto que se deu aí em todos os municípios, né, do Rio Grande do Sul, e não somente a agricultura, mas também de todos os setores que estão envolvidos, além, é claro, principalmente da vida, né, de muitas famílias aí que estão sendo afetadas nesse presente momento. Agora, professor, eu fico pensando nesses produtores rurais que muitos tiveram perdas significativas, outros tiveram perdas totais da sua produção, da sua propriedade como um todo, do seu negócio, né? Porque a gente tem que observar o agronegócio ali, por menor que seja a propriedade, como de fato uma empresa, como um negócio. Se reerguer nesse momento vai exigir desses agricultores, desses produtores rurais, a aplicação de conceitos básicos ali de gestão, né? Vai ter que ser, de fato, começar do zero com os conceitos iniciais de uma gestão de propriedade. O pessoal vai precisar, de fato, de muita paciência e voltar com as medidas iniciais, né? Exatamente. A gente precisa entender que não somente a importância de entender a gestão de custos, mas imagine o seguinte: uma propriedade que foi inundada, você já teve um grande impacto no solo. Né? Imagina a inundação das águas, já tem um processo de lixiviação. O que é lixiviação? É você levar todos os nutrientes, a matéria orgânica presente no solo. Então, na verdade, eles precisam reconstruir, de fato, com a base, que é o solo. Então, todo o manejo, conservação, o preparo da área para depois, evidentemente, fazer a implantação da cultura em questão. Então, na verdade, é um processo mesmo do zero, né? É como se fosse uma nova origem da produção no estado, né? Então seria uma nova nação, vamos dizer assim, né? Diante de tudo que está acontecendo dessa grave tragédia nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Então esperamos, é claro, né, que isso possa ter um reflexo positivo em curto espaço de tempo, né? Esperamos aí que o povo gaúcho por si só, né, de toda essa solidariedade, cooperação que está vindo aí de toda a nação brasileira, também possa estar aí colaborando e fortalecendo, né, principalmente os mais, eu diria assim, prejudicados neste momento. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, trazendo um pouquinho sobre esse cenário desafiador, né, para o nosso setor lá no Rio Grande do Sul. Eu desejar para você uma boa semana e um bom restinho de semana. A gente volta a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Professor, muito obrigado.